Quem vai viver milagres aqui? Eu vou. Pode tomar seu lugar. E abra sua Bíblia aí. Em João 6. João 6, versículo 10. Eu vou pro ápice da história, tá? Mas essa história carrega um contexto. Mas para a gente ser dinâmico aqui, eu vou pro ápice da história. Vocês estão me ouvindo bem aí? Não estão, né? Vocês estão me ouvindo bem? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos. E os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Amém? Milagres. Você sabe que o milagre, ele tem um tripé. Tripé é isso. E aqui são as escoras, que é a base de sustentação. O primeiro tripé do milagre é a vontade de Deus. Repita isso. A vontade de Deus. Se Deus não quiser, Ele não faz milagre. Mas a boa notícia é: eu vim falar de um Deus que intervém na minha vida e na sua vida. Eu vim falar de um Deus que tem predisposição em fazer milagres na minha vida e na sua vida, ou através das nossas vidas, amém? Eu preciso da sua ajuda aqui, hein? Eu preciso da sua correspondência aqui, para que a glória de Deus comece a aumentar ainda mais nessa casa, amém? Como eu disse, eu vim para trazer boas notícias para você. A vontade de Deus. Essa é a escora fundamental desse tripé. Quando olhamos para esse texto, no contexto, a gente vê Jesus com uma predisposição para realizar milagre na multidão. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que antes de ele começar a ensinar o povo, ele viu esse povo. E ele não apenas viu esse povo, ele se compadeceu desse povo. Porque esse povo estava andando como ovelhas desgarradas que não têm pastores. Então Jesus viu aquela cena, aquele povo em perdição, perdido, desorientado, e já havia uma predisposição em realizar o milagre. E em Hebreus 1:3 diz que Jesus é o resplendor da glória do Pai. Ele é a imagem do Deus invisível. Logo, existe um Pai hoje, nessa noite, com uma predisposição em realizar milagre na minha vida, na sua vida e através das nossas vidas. A vontade de Deus. E a vontade de Deus é o que, irmãos? Ela é perfeita, boa. Ela é perfeita, boa e 2 Coríntios 1:2 diz: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim.
Há um sim para a minha vida e para a sua vida. Essa é a vontade de Deus. Talvez você está aqui, né? E já começa aquele burburinho na sua mente. Mas por que não aconteceu um milagre na minha vida? Se existe um Deus que tem essa predisposição de realizar milagres, eu quero te chamar para uma realidade. Você sabia? Eu gosto que você está aqui. Você sabia que o maior milagre já aconteceu na sua vida? Poucos sabem. Poucos sabem disso. Eu vou dar chance para você que não entendeu. Você sabia que o maior milagre já aconteceu na sua vida? Do que eu estou falando então? Nem era para mim e para você estar aqui. Nós andávamos como ovelhas desgarradas, presos no adultério, presos na mentira, no engano, cheios de pecados, inimigos de Deus. Mas veio um homem com uma predisposição de operar um milagre no nosso interior. Por pura graça. Não há mérito na sua vida, nem na minha vida. Foi por amor. Portanto, meus amigos, se Ele não fazer mais nada na sua vida, Ele já fez tudo. Eu vim aqui para ressuscitar a alegria da salvação que alguns perderam. Será que nós não perdemos a alegria da salvação? Será que nós acordamos de manhã e acordamos e dizemos, ok, algumas coisas não estão em ordem, mas eu fui salvo, eu fui redimido, eu fui curado, eu fui liberto. Olha como era a minha vida alguns meses atrás, alguns anos atrás, algumas décadas atrás. Alguns séculos não ainda, mas algumas décadas. A vontade de Deus. E a boa notícia é, Ele me salvou e te salvou. Maior milagre. Repita para você mesmo, eu sou um milagre. Diga isso toda manhã, sabe? Acorda e diz, eu sou um milagre. Algumas pessoas aqui nem era para ter nascido. Era para ter sido um aborto. Foram rejeitadas talvez no ventre. Vocês estão me entendendo? Que houve um milagre, uma intervenção de Deus para que você estivesse aqui. Faz assim, ó. Milagre. Milagre. Quantos agora não estão entubados? Eu vim ressuscitar no nome de Jesus a alegria da salvação que tem se perdido. Se você não entender nada desse culto, entenda. Eu fui salvo. Pronto, acabou. Tudo que vier é um plus de Deus. É um acréscimo de Deus. E a boa notícia é, nós temos um Deus que é Pai. E Pai faz o quê? Muitas vezes, mima filhos. Segura esse texto aqui, Mateus 7:9. E qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Agora pega a chave.
quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens ao que lhes pedirem. Aleluia. Nosso Deus é Pai. Mas talvez você ainda está nessa questão. Por que não aconteceu aquilo? E eu vou te responder. Porque Deus tem milagre e tem o quê? Plano. Alguns já entenderam. Deus tem um milagre, mas Ele tem um plano para a minha vida e para a sua vida. Jeremias 29:11 diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O milagre está submetido, olha bem para mim, ao plano de Deus na sua vida. É Ele que tem os pensamentos perfeitos. É Ele que sabe tudo. Ele é o soberano. Ele é o onipresente, o onisciente. Ele sonda. Ele é aquele que conhece todas as coisas. Nada está encoberto. Quem somos nós para questionar algo perante um Deus que sabe todas as coisas? Nós vivemos uma estação passageira, mas lembre-se, Deus tem um plano que não se finda aqui para mim e para você. Então aprenda, existe milagre e existe plano, um propósito. Por isso a vontade de Deus, ela é a escora fundamental do tripé. A vontade de Deus, a soberania de Deus, aquele que sabe todas as coisas. Então, no lugar do questionamento, adore. Dói isso, né? Dói ouvir isso muitas vezes. No lugar do questionamento, se renda. Se renda, porque um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. Se renda porque basta uma palavra e tudo vai para o lugar. Segunda escora desse tripé: a causa impossível. Sim ou não? Se não tiver uma situação impossível, não tem milagre. Concorda comigo? A causa impossível. As impossibilidades da nossa vida, elas são parte de um plano de Deus para nos alinhar. De forma didática, essas impossibilidades nos ajudam a recordar da nossa condição humana. Quantos aqui já experimentaram uma situação de impossibilidade? Só levanta a mão. Não bate um sentimento de frustração? Sim ou não? Não bate aquele sentimento onde você olha para a situação, onde você olha para a enfermidade, onde você olha, sei lá, por um decreto de morte, um decreto de falência, eu não sei. Pensa nas situações impossíveis aí, uma causa na justiça. Você olha para aquela condição e você diz: se Deus não intervir, eu estou perdido. Quantos pensaram assim? Já, algumas vezes. Estou lembrando agora de um amigo aí. Estou até olhando para ele. Aquilo foi impossível. Se Deus não pôr a mão, é impossível.
vivi isso. Eu estou vivendo isso. Eu estou vivendo isso. Hoje, algumas vezes, em oração, eu digo: Deus, se você não vier, eu estou, desculpe a palavra, lascado, perdido. Por quê? Porque a situação, a causa impossível, nos coloca para a terra de novo, nos dá uma condição de humanidade de novo. Sabe por quê? Porque muitas vezes quando a gente caminha com Deus, a gente começa a colocar uma capa de super-homem, de pessoas invencíveis, de pessoas fortes sempre, de pessoas que, sabe? Vocês estão aqui? Vocês estão aqui? E aí a impossibilidade vem para quebrantar os nossos corações. Quem está sendo quebrantado aqui nessa estação? Adore e agradeça. Por quê? Porque a situação impossível na sua vida é para te dizer: você é um homem e uma mulher. E você depende, olha bem para mim, depende de algo maior que você. Quem está entendendo isso? É difícil sair da independência. É difícil depender. É mais fácil viver uma vida independente. É só olhar o Éden e ver que Adão não ficou muito tempo dependente de Deus. As causas impossíveis geram uma condição humana novamente em nós. E essa condição nos faz se prostrar de novo e dizer: Deus, eu elevo os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem de Deus, que fez os céus e a terra. Era isso que o salmista dizia em tempos de perseguição, em tempos onde a vida dele, ele poderia perder a vida dele. Essa é a hora de depender mais de Deus. Nós estamos num cenário aqui, de pura dependência de Deus. Nós estamos num ambiente propício para aprender a depender de Deus. Por isso esse sentimento que muitas vezes a gente carrega de impotência, de fraqueza, precisa ser entregue a Deus. Esse sábado, vou contar uma experiência boba, mas aconteceu e eu vou contar em tom de testemunho. Nesse sábado de madrugada, eu e minha esposa não conseguimos dormir. Não dormimos. E a gente não sabia por quê. Quando de repente, ela foi picada por um escorpião. Escorpião na cama. Aí, diante daquela circunstância lá, parei para pensar: mas por que ele não me picou? Porque eu estava bem perto dele, ele passou por mim. Eu fiquei sem entender por que ele não me picou e picou ela. Mas enfim, coisas que a gente vai entender de outra forma. Mas enfim, picou. E aí eu fiquei 1 minuto impotente. Por quê? Porque minha esposa, ela tem muita alergia. Alergia a remédios. De repente ela toma um remédio e passa muito mal. E ela tem alergia a insetos. Qualquer mosquitinho que pica já gera aquele, sabe? Aquele vermelhão, aquele calombo estranho. E aí de repente o escorpião pica. Eu falo: e agora? 1 minuto. Eu fiquei em choque.
Um minuto eu fiquei me sentindo impotente. A nossa estação é uma estação onde a gente vendeu o carro, não tem carro. De madrugada. 3 horas da manhã. E eu, o que eu faço? 1 minuto. Mas no segundo minuto, Deus me deu uma palavra. Marcos 16:17. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. E porão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Eu descansei nessa palavra, irmãos. O Senhor me deu essa palavra, eu descansei nela. E eu disse, não vai acontecer nada. Aquilo que está em você vai expelir esse veneno de escorpião. Mas a fé vem pelo ouvir, sim? A fé não vem por ter ouvido. A fé vem pelo ouvir. E eu continuei ouvindo o Senhor. E o Senhor me disse, vá no médico. Já resolveu, está tudo feito. Mas você tem convênio, vai no médico. Fui e depois de menos de 1 hora eu estava em casa de novo. E ela está aí, cantando. Louvado seja o nome do Senhor. Se é para o Senhor, tem que ser mais. Eu e você precisamos de uma palavra. Somente uma palavra. No período da angústia, no período do medo, no período da incredulidade. Pensa na sua situação impossível. A minha foi pequena, um escorpião. Mas pensa numa situação mais desafiadora que você está vivendo. Você só precisa de uma palavra. E é a partir dessa palavra que você corresponde com o descanso e a paz. Terceira escola desse tripé, a correspondência do homem. Eu e você precisamos corresponder ao milagre que Deus quer fazer. Sem correspondência, não há milagre também. Não há milagre, mas Deus não é soberano? Deus não faz, apesar do homem? Sim, mas eu estou dizendo para você que sem a correspondência, os milagres vão ficar reduzidos. Olha o que eu vou dizer para você aqui, ó. Mateus 13, versículo 54. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Isso é Jesus. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Olha o que eles estavam dizendo, os homens lá da cidade. Não é este o filho do carpinteiro, do Zezinho ali da esquina? Não é esse? Vamos lá. O nome da sua mãe não é Maria? E não são os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. Versículo 58. E não realizou muitos milagres. Percebe? Como que está aqui? Olha lá. Jesus não pôde fazer
muitos. Ou seja, concorda que ele fazia também. Ele desrespeitava a incredulidade, a desonra. Coisa que eu e você não fazemos muitas vezes. Estão me desonrando? Não estão dando crédito em mim? Eu vou embora. Muitas vezes a gente faz isso, mas Jesus não. Jesus tem um coração amoroso. Nós devemos aprender com ele. Jesus não pôde fazer muitos milagres ali porque eles não tinham uma correspondência. Eles não correspondem. Eles desonraram Jesus. Esse é o filho do Zé. A gente conhece ele. A gente jogou bola com ele. Jogou fliperama, não sei. Alguma coisa lá que eles faziam, não sei. A gente fazia alguma coisa com ele. É o filho do Zé. Não. Descrédito. Desonra. Olha bem para mim, isso é sério. A falta de honra reduz o milagre na casa. Estou vindo aqui numa qualidade de profeta. A falta de honra ao Senhor em primeiro lugar reduz drasticamente os milagres aqui nessa casa. Mas esse peso de desonra não está sobre nós. Eu só estou ligando um alerta para que você continue numa cultura de honra, uma cultura de fé. Estou ligando um alerta para gerar temor aqui, para que a gente continue nas bases, que é o quê? Honra, fé, amor uns aos outros. Essa é a cultura dessa casa. É por causa disso que nós estamos aqui. Vamos corresponder àquilo que Deus quer fazer. Deus quer fazer na minha vida, Deus quer fazer na sua vida, Deus quer fazer no coletivo milagres. E eu e você precisamos corresponder. Essa noite é uma noite para ativar a nossa fé. Essa é uma noite onde eu e você vamos crescer em honra. Essa noite é uma noite onde a gente vai dizer: custe o que custar, eu vou corresponder à vontade de Deus na minha vida. E eu quero ficar nesse ponto da correspondência. Por quê? Porque eu vejo nesse texto 5 atitudes, 5 princípios que nós podemos aprender para viver na cultura do milagre. Para que a gente possa viver milagre como algo normal. Porque era normal na época de Jesus. Era normal na época dos apóstolos. Era normal no avivamento histórico. E é normal nos últimos dias também. Milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Os sinais vão te alcançar se você crer, em nome de Jesus. 5 atitudes, 5 princípios. Eu vou dizer agora 5 aceleradores do milagre. Primeiro, acelerador. Autoridade. Autoridade. Vamos lá no texto. E disse Jesus: mandai-se assentar os homens. Para e pensa. São 5.000 homens. Naquela época não era contado as mulheres. Naquela época não era contado as crianças. Então vamos chutar aí 15.000 pessoas. Tem que ter autoridade para dizer isso. Manda todo mundo sentar. E aparentemente não explicou que ia acontecer um milagre. As pessoas simplesmente confiaram na autoridade de Jesus. Através dos discípulos, né? Discípulos, mande o povo se assentar.
palavra de comando. Eu e você precisamos governar diante da situação impossível. A gente não pode ficar amedrontado diante do gigante. Pela fé, nós podemos, com autoridade no nome de Jesus, estabelecer como vai ser a nossa vida. Vocês estão entendendo? A autoridade. Você foi salvo. Está se redimindo, está desenvolvendo a sua salvação. Está sendo agraciado por Deus. Agora, governe. Governe sobre a situação. Governe sobre o dilema. Governe sobre a crise. Governe sobre a situação que aparece. Fale no nome de Jesus sobre a situação. Igual o exemplo que eu acabei de dizer aqui. Isso não vai acontecer. O veneno não vai ir para o coração e vai ter parada cardíaca, não. Eu vou descansar na palavra de Deus. Eu estabeleço isso. Governe. A autoridade. Segundo acelerador. Obediência. Agora, pensando agora no contexto das pessoas. Essa foi a correspondência das pessoas. Percebe que há uma parceria de correspondências aí? Pode perceber que em todo o milagre de Jesus há o que? Uma palavra de ordem. Pensa no paralítico, há 38 anos. Depois eu volto para o acelerador segundo. Vamos lá. O que Jesus olha para ele e diz? Levanta e anda. Palavra de autoridade. Mas o paralítico obedeceu. E aí que está o ponto. A obediência. Os discípulos disseram para o povo: sentem, se organizem aí. Até porque, mais uma chave aqui. O reino de Deus não é um reino de anarquia. É um reino de ordem. Tudo precisa estar em ordem. Milagre e desordem não combinam. Milagre e anarquia não combinam. Vamos olhar para Gênesis. Gênesis nós vemos um Deus o quê? Extremamente organizado. No dia tal eu crio isso. No dia tal eu crio isso. No outro dia eu crio isso. Ordem. E o segundo acelerador, a obediência. Imagina para as pessoas a fome que elas estavam. Eu não sei você, mas se eu ficar muito tempo sem comer, eu fico mal-humorado. Você também fica? Olha lá, as mãos levantadas. Imagina, eles estavam há muito tempo sem comer. E eram quantas pessoas? Mais ou menos umas 15 mil pessoas. Extremamente mal-humoradas. Extremamente estressadas. As crianças correndo para lá e para cá. Com fome, querendo as coisas. E aí Jesus olha e fala: discípulos, deem a eles de comer. Imagina a crise dos discípulos. Vamos pensar nos discípulos. Imagina a cena de impotência dos discípulos. Entra nessa cena comigo. Imagina eles: meu Deus, como que eu vou fazer isso? São 15 mil pessoas. Onde a gente vai comprar? Aqui é deserto. Se Deus não intervir, nós estamos lascados, perdidos, arruinados, espancados, apedrejados. Eu não sei. Alguma coisa vai acontecer. Mas por incrível que pareça, os 15 mil obedeceram, corresponderam e sentaram. Vamos pensar agora em Josué.
muralha de Jericó. Andem em torno dessa muralha, sem falar. E quando eu disser grita, vocês vão gritar. Parece algo louco, não parece? Parece algo que foge do campo racional. Que, sei lá, mexe com a nossa inteligência. É a mesma coisa aqui. É a mesma coisa Naamã, o leproso. Quando Eliseu diz: você precisa ser curado da lepra, mas você precisa mergulhar nesse rio Jordão. E aí Naamã, sem entender, questionando: mas os rios da Síria são melhores. Por que eu devo mergulhar nesse rio aqui? E aí ele obedeceu, foi curado. Obediência, sem questionamento, atrai milagres. Obediência, eu vou repetir. Obediência, meu irmão. Obediência, Wellington. Sem questionamento, atrai milagres, acelera milagres. Terceiro acelerador: generosidade. Repita isso: generosidade. Os discípulos, como eu disse, estavam angustiados. Eles estavam sem saber o que fazer. E de repente eles encontram uma chave, que é um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Esse menino correspondeu com generosidade. Ele simplesmente deu toda a comida dele para corresponder àquilo que Jesus já ia fazer. É por isso que ególatras, egoístas, não podem viver milagre. Por isso que pessoas que pensam em si mesmo não vivem milagre. Nós estamos numa cidade extremamente orgulhosa, extremamente ensimesmada. Mas nós que carregamos Cristo já não somos dessa cidade, somos da cidade celestial. E nós vivemos a cultura da generosidade. Esse menino ofertou 5 pães e 2 peixes. E se ele quisesse, ele pegaria um dos cestos que sobrou. Ele já colheu no mesmo dia aquilo que ele correspondeu com generosidade. Eu preciso ser mais generoso. Ajuda-me, Pai. Ajuda-me, Pai. Quarto acelerador: gratidão. Jesus, quando pegou 5 pães e 2 peixes, ele não olhou para o discípulo e disse: mas é só isso? Jesus não olhou para os discípulos e disse: vocês fizeram um trabalho ruim. Era para vocês alimentarem. E você me traz migalhas. São 15.000 pessoas para alimentar. Jesus não fez isso. A Bíblia diz que Jesus pegou a semente. Guarde isso. Ele pegou a semente e agradeceu ao Pai. Olha bem para mim. O que você precisa já está com você. Semente. Quando você fala a palavra de Deus, você tem sementes. Quando você fala a uma situação adversa, você está lançando semente. A semente pode ser um arrependimento, para que
que haja uma cura na sua emoção e na minha emoção. Vamos pensar agora, quando o Senhor nos encontrou, você entregou uma semente para Deus, que foi o seu coração. Vocês estão entendendo? O que você precisa já está em você. O que o ambiente ali precisava no deserto já estava ali. Já estava ali. Eles não correram para fora para buscar, já estava no ambiente. A semente, Farol, escute isso. Escute isso. Aquilo que nós precisamos para a reforma já está aqui. Já temos uma semente. Por isso, deixe no altar a murmuração. Deixe hoje no altar a tentação de murmurar. Por quê? Porque você tem uma semente. E é a partir dessa semente que pode haver uma multiplicação. Estão me entendendo? Estão me entendendo? Jesus olhou e disse: uau, era só isso que eu precisava. Uau, era só isso. Era só essa pequena coisa, mas que na minha mão, quando eu abençoar, quando eu agradecer, ela vai se tornar algo inúmeros, maiores. Eu só preciso disso. Vamos olhar agora, vamos treinar isso. Olhe para aquilo que você tem, olhe para o seu potencial, olhe para a inteligência que Deus te deu, olhe para tantas questões boas que acontecem na sua vida. E isso é uma semente. Você deve agradecer por isso. Eu declaro que esse ambiente de murmuração vai sair das nossas vidas. E a gente vai andar num nível maior de gratidão. Isso é correspondência. Agradecer, correspondência. E o último, acelerador. Isso aqui não está em ordem, tá? Mas é diante daquilo que estava acontecendo ali. Aqui, o quinto acelerador. Fé. Fé. Por que fé? Porque olha aqui, ó. Vamos lá no texto. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos. E os discípulos pelos que estavam assentados. Pare e pensa aqui. Jesus já tinha abençoado, já ia acontecer um milagre, mas quem executou foi quem? Os discípulos. Imagina os discípulos, né? Ok, viu Jesus orando, abençoando. Aí de repente Jesus, agora vocês dão para eles. Fé. Os discípulos apenas, amém. Amém. A gente vai dar os 5 pães, os 2 peixes. E Deus proverá. Quando acabar, acabou. Quem comeu, comeu. Fé. Os discípulos tiveram que exercitar a fé. Os discípulos tiveram que acreditar na palavra. Deem agora vocês. Os discípulos assumiram risco, porque fé diz respeito a isso. Quantos estão prontos para assumir risco, igual esses discípulos? Porque essa é uma das correspondências para viver numa cultura de milagre. Arriscar. Arriscar igual Pedro arriscou. Quando Jesus apareceu no meio do mar e disse: vem, Pedro. Foi fé ou não foi? Foi fé. É
por causa da falta de fé que Jesus reduziu os milagres na cidade dele. É por causa da falta de fé que Jesus, quando ia curar, ele pegava aqueles que acreditavam e deixava de fora os que não acreditavam. Aconteceu isso ou não aconteceu? Queria convidar você para ficar de pé. E hoje eu quero orar por todos vocês que estão resolutos em viver numa cultura de milagre, que já resolveram, que vão corresponder, mesmo não entendendo, mesmo não sabendo de detalhes. Aqueles que estão resolutos em dizer: eu vou descansar na palavra de Deus. Hoje eu quero orar. E haverá, como nós estamos num jejum de Esther, mudança de sorte. Decretos aqui malignos vão cair por terra em nome de Jesus, porque Deus vai empoderar você nessa noite. Essa é uma noite de empoderamento. Essa é uma noite onde nós vamos clamar e o poder de Deus vai vir sobre as nossas vidas. Essa é uma noite. Então eu começo a te chamar para o altar agora. Vamos clamar aqui juntos, para que a gente seja empoderado nessa noite, para que a gente seja fortalecido nessa noite. Pai, eu oro pelos meus irmãos. Eu oro por aqueles, ó Deus, que vão se chegar nesse altar aqui e vão dizer junto comigo: eu decidi tomar um risco. Eu oro por esses, ó Deus, que daqui a pouco vão chegar aqui e dizer: eu quero viver uma vida de obediência. Eu oro por aqueles, ó Deus, que têm a chave na mão. Eu oro por aqueles, ó Deus, que assim como aquele adolescente já tem tudo. Eu oro por aqueles, ó Deus, que vão romper com a murmuração. Eu oro por aqueles, ó Deus, que vão entrar num nível maior de gratidão. Eu oro por aqueles, ó Deus, que vão vir nesse altar, ó Deus, e vão ser fortalecidos e vão andar na autoridade do nome de Jesus. Eu oro por aqueles, ó Deus, que estão resolutos em dizer: os sinais vão me acompanhar. Eu vou beber veneno e não vai acontecer nada. Eu oro por esses, ó Deus. Eu oro por esses, ó Deus, que vão ser empoderados nessa noite. Nós estamos num ambiente de mudança de sorte, Pai. Muda a nossa sorte nessa noite, Deus. Nós estamos no altar aqui, Pai, deixando a ingratidão que nos deixa no deserto. Nós estamos aqui deixando no altar, Pai, a incredulidade, a tentação de nos tornarmos incrédulos, ó Pai. Nós queremos estabelecer uma cultura de honra. Nós estamos aqui, Pai, não por nós mesmos. Nós estamos aqui diante de uma cidade orgulhosa, Pai. Nós estamos aqui também como intercessores, Pai. Nós estamos remindo essa cidade, Pai, e dizendo: aqui paira um lugar onde as pessoas dependem do Senhor. Ore isso, busque no altar agora. Busque agora uma direção, busque: Deus, me dê autoridade no teu nome. Eu quero me submeter, Pai, porque a autoridade é isso, submissão. Eu quero me submeter e logo após ter a autoridade no nome de Jesus. Eu quero ter autoridade, Pai, para falar a tua palavra. Eu quero ter autoridade, Pai, para diante do gigante lançar a semente, a palavra, e o gigante caiu. Comece a orar por isso. Comece a orar por isso. Oh, Jesus. Oh, vamos clamar por isso. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar.
direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Deus, vai gerando, Deus. Por ti vou caminhar. Nós ativamos a fé nessa noite, Deus. O sol a me Vamos pedir isso juntos. Oh. Tudo pode passar, teu amor Sim, Deus. Jamais me deixará. Vem em nosso favor nessa noite, Pai. Sempre há de existir Novo amanhã. um novo amanhã preparado pra mim. Nós oramos por isso, Pai. Corações rendidos. Preparado pra mim. Vamos nos render. Oh. Ei. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Vai passando, Deus. Eu me rendo Jesus, nós clamamos. É, És tudo que clamamos pela tua graça. Clamamos agora, Pai. Derrama o teu poder sobre nós. Nós precisamos, Pai. os teus braços Enche-nos com teu espírito. encontro meu Quebramos agora, Pai. Em nome de Jesus. Todo padrão de murmuração. E nós decidimos agora, Pai, andar num nível maior de gratidão. Vamos orar por isso. Oh. Nós vamos andar agora, Pai, num nível maior de generosidade. Nós pedimos nessa noite, Deus, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Eu oro agora, Pai, por unção de conquista. Em nome de Jesus, sobre a vida dos meus irmãos, unção de conquista, unção de multiplicação. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelas sementes, ó Deus. Cada um desses irmãos carregam preciosa semente, Pai. Eu declaro sobre a vida deles, ó Deus, a graça do Senhor capacitando, a graça do Senhor empoderando, a graça do Senhor fortalecendo, a graça do Senhor sustentando cada um deles. Aí eu declaro isso, que os sinais, as maravilhas, os prodígios perseguirão cada um dos meus irmãos. Oh, nós pedimos isso, Pai, no teu altar. Pai, nós oramos agora, Pai, por uma cultura de honra nessa casa. Nós queremos honrar a tua pessoa, nós queremos honrar a tua presença, nós queremos honrar aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio, para que os milagres continuem acontecendo. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos como igreja. Nós oramos não apenas por nós mesmos, nós oramos pela igreja, Pai. Ensina-nos, a Deus,